Desde que eu comecei a postar covers aqui na internet, eu sempre achei que a partir daquele momento, poderia falar que eu sabia dançar, que eu conseguiria participar de uma coreografia e tudo mais. Mas depois de algum tempo, de eu dançando e tudo mais, eu percebi que eu realmente não sei dançar. O que eu sei é aprender passos. Eu sei pegar um passo e repetir ele. Mas eu resolvi de um tempo para cá a estudar mesmo dança como uma forma mais séria e coesa. E eu acabei descobrindo que dançar não é só simplesmente reproduzir passos, mas dançar é uma arte que é regida por muitas coisas, expressão, técnica, ritmo. Então não é só simplesmente você olhar um vídeo na internet, reproduzir o passo e achar que é um super dançarino e que já pode entrar num grupo de K-pop. E nesse tempo que eu tenho estudado a dança com um pouco mais de seriedade, eu vi que cada dança tem o seu próprio estilo, tem suas próprias regras, porém, há pontos em que todos esses estilos de dança se convergem, que a gente chama de bases, as bases gerais da dança, que é conceitos que todo mundo que quer ser um bom dançarino deve saber. Claro que cada estilo trabalha essas bases de uma forma diferente para conversar melhor com a sua proposta artística. Por exemplo, uma bailarina não tem a mesma postura de uma pessoa que dança street dance, por exemplo, ou hip hop, danças urbanas, como você queira chamar. Mas para você iniciar no mundo da dança, se você não sabe o básico, a base que constrói tudo isso, você não consegue evoluir para outro movimento de forma boa, de forma saudável, entende? E muito menos você vai conseguir transitar entre os estilos. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês essas bases. Na verdade, 3 dessas bases gerais, porque tem muitas, então eu não quero fazer um vídeo tão longo, mas eu vou explicar 3 bases que são as primeiras, assim, que você precisa trabalhar quando você quer começar a dançar. Que são postura, equilíbrio e qual que é o outro que eu esqueci? Apoio, postura e equilíbrio. Essas são as 3 coisas que você precisa trabalhar primeiro. Já vou avisando aqui, gente, que eu não sou professora de dança, eu sou só uma pessoa totalmente comum e sem dinheiro, que não consegue pagar uma aula de dança, então eu estou aprendendo sozinha. Por isso que eu vou apelidar esse quadro aqui de trainee solo, porque é só eu e mais nada, é eu com a internet só. Então, se você quiser corrigir alguma coisa que eu vou falar nesse vídeo, por favor, faça. Se você tem alguma experiência com dança, um dançarino profissional, por favor, me corrige, porque eu também tô precisando de uma orientação. Então a gente vai começar com base ou apoio. Você pode encontrar esses 2 nomes aí quando você for pesquisar. Que é o ponto de partida de tudo, é onde você vai começar a trabalhar. Se você pergunta por onde eu devo começar a estudar dança, é por aqui. E o que é essa base? É a capacidade de usar os pontos de contato do seu corpo, que pode ser pé, joelho, mão, costas, para você sustentar o seu corpo no chão. E como que eu sei que a minha base está boa? Tem muitos pontos que você pode observar. Por exemplo, a distribuição correta do seu peso. Você tem que saber exatamente aonde está o seu peso no seu ponto de apoio. Se você está em pé, você tem que sentir no seu pé aonde que está o seu peso. Você está pisando mais para o calcanhar, mais para trás? Você está pisando mais para frente se você está na meia ponta, por exemplo? Aonde que está esse peso? E por que é importante? Porque na dança você tem que mudar esse peso, aonde que você está distribuindo esse peso, conscientemente na hora que você está dançando. Segunda coisa, estabilidade. É permanecer no controle enquanto o seu corpo está mudando de posição. Você tem o seu corpo totalmente controlado se você, por exemplo, levanta uma perna, se você vai fazer um giro, você sabe exatamente que o seu corpo está equilibrado, ele está totalmente... Você está totalmente ciente de como que o seu corpo está naquele momento? Você tem estabilidade no seu corpo para fazer essa mudança de movimento? A terceira coisa é transferência de peso. Agora você vai ter que transferir esse peso. Você transfere ele de um pé para o outro, você coloca mais peso em um e menos no outro. Você tem que saber fazer essa transição. Um exemplo.
Se você quer fazer o Moonwalker, o famoso Moonwalker do Michael Jackson, aquilo dali é pura transferência de peso no seu pé. Porque quando você vai fazer o Moonwalk, uma parte do seu pé tem que estar totalmente no chão e a outra levantada. E você tem que fazer essa mudança muito rápido e muito sutil. Então, para você fazer isso de forma muito fluida, do jeito que o Michael Jackson faz, você tem que ter totalmente consciência do que você está fazendo, você tem que saber transferir esse peso, você tem que ter estabilidade e você tem que ter consciência de onde que está esse peso. Quarta coisa é o alinhamento corporal. A base, ela tem que estar alinhada, você tem que estar muito bem alinhada. A base, ela depende do alinhamento dos pés, joelhos, quadril, coluna, que é aqui atrás, e cabeça. Se você não está bem alinhado, você fica mais difícil de manter o equilíbrio, você não consegue manter o equilíbrio muito bem, e você acaba tendo que compensar em outra coisa. Por exemplo, quando você não está alinhado, você geralmente sente que a sua coluna fica mais compensada, você sente um aperto maior na coluna, por quê? Porque você está colocando todo o seu peso para frente, aí a coluna tem que compensar de alguma forma. Então, se você ficar reta, você sente que você está equilibrada e que você não sente esse peso ou no pescoço ou na coluna. Na hora de dançar, isso é muito importante para manter o equilíbrio e para você não precisar compensar em outra parte e pode causar alguma coisa. E a última coisa é o contato com o chão. Eu sei que pode parecer um pouco idiota isso que eu vou falar, mas é importante porque você não deve pregar o seu pé no chão. Você não tem que pregar ele no chão para você ter uma base sólida. Não, não é isso. Você tem que saber como que você vai usar o chão para você equilibrar tudo isso que eu acabei de falar. Por exemplo, você não vai pregar o pé no chão, você vai sentir que você está empurrando o chão. Por isso que nesses exercícios a gente trabalha muito consciência corporal. Você tem que sentir que você está empurrando o chão. Na hora que você vai trocar de movimento, você empurra o chão para ir para um lado. Você não fica com o seu pé encrostado assim no chão, porque aí você parece que tá dura. Você parece que não tem leveza. Então, quanto mais consciência você tem disso, o seu movimento parece mais leve e fluido. Por isso que às vezes quando você acha, eu danço muito duro, eu pareço uma pedra dançando. É por causa de tudo isso, mais isso daqui. Você prensa o seu pé no chão, porque você tá com vergonha, que você não quer, você tá todo duro, travado. E aí a sua base fica uma porcaria e aí você não consegue fazer nada. E como que eu treino essa base no meu dia a dia? Infelizmente, eu treino musculação, eu não gosto de musculação, mas para a nossa total infelicidade, a gente precisa ter força para sustentar essa base. Se você não tem força, você não consegue fazer nada. Aí, geralmente, eu faço exercícios de musculação para a panturrilha, para as pernas, para os glúteos, para o abdômen também, porque é bem importante você ter tudo isso fortalecido. Não é que você tem que ter músculozão, mas você tem que ter isso fortalecido. E aí, quando você fortalece o músculo, é uma consequência. Outra coisa que eu treino bastante é a consciência corporal. Tanto no dia a dia, às vezes eu estou, sei lá, lavando a louça e eu tento perceber como que está o meu pé. Eu tô colocando muito peso na frente. Eu já reparei que quando eu ando, eu costumo colocar muito o peso do corpo pro calcanhar, porque quando a gente anda, a gente precisa de fazer mais isso. Então eu tento trabalhar essa consciência corporal no dia a dia, perceber como que a minha base tá no dia a dia, isso ajuda bastante. E também na dança, né? Quando eu estou dançando, eu não tô só aprendendo o passo, eu tento reparar se eu estou fazendo isso certo. Se na hora que eu tô trocando o movimento, se eu tô fazendo isso de forma fluida, se eu tô fazendo de forma muito dura, se eu tô assim, curvada, se eu não tô. Então eu tento prestar atenção no dia a dia e na dança. E claro que tem exercícios específicos para treinar isso, eu vou deixar aqui na tela alguns exercícios que eu faço geralmente, mas eu faço isso dançando, mas eu geralmente treino essa base no dia a dia mesmo. E eu tento prestar atenção no que eu estou sentindo no dia a dia e aí eu tento transferir isso pra dança, entendeu? E uma dica, se você quer trabalhar um pouco mais isso, tem alguns exercícios na internet que eles te ensinam a melhorar o seu equilíbrio. E o que eles falam? Eles falam que para você ter uma boa base, um bom equilíbrio nisso tudo, você tem 3 pontos no seu pé que você sente, que eu esqueci o nome, tem um nome específico para isso, eu vou deixar aqui. Que você tem que sentir as 2 pontas do pé e a parte do calcanhar. Você tem que sentir que essas três pontos estão em contato com o chão. E você não pode ficar, como eu posso dizer, você não pode ficar pesando
muito em um dos pontos, você tem que equilibrar tudo, você tem que sentir meio que o meio do pé, entendeu? Você tem que sentir a parte de trás do pé, você tem que sentir a parte lateral esquerda, direita, só que aí você não vai pesar nenhuma dessas partes. Então isso ajuda você a ter uma base mais legal e melhorar o equilíbrio e tudo mais que eu acabei de falar. Isso daí foi uma pesquisa que eu fiz aleatória aí na internet e eu achei curioso e eu queria trazer aqui pra vocês. Agora a gente vai para a segunda base, que é a postura. Eu acho que todo mundo tem meio que um entendimento do que é postura, mas só para deixar bem claro. Postura é a organização e alinhamento dos membros sobre a base, que eu acabei de te explicar. Quando você dança, o seu corpo ele precisa manter uma relação equilibrada entre os seus membros: cabeça, pescoço, ombros, quadril, coluna, joelhos e pés. Tá vendo? É quase como uma prova que eu tenho que lembrar o que eu aprendi para tentar explicar para vocês, é complicado. E uma boa postura não tem absolutamente nada a ver com rigidez, como muitas pessoas pensam por aí. Nada disso, é justamente o oposto. Uma boa postura tem relação com a coluna alongada, mas sem rigidez. Eu não vou prender assim como se eu estivesse no exército, não. Eu vou só ajeitar a coluna. Ele tem relação com os ombros não pode ficar muito para frente, fica para trás, quase alinhados com a orelha. A cabeça também, a cabeça não fica assim, ela fica, você olha para a linha do horizonte, como dizem por aí, você olha para cá. Quando você ajeita isso, o seu peito abre naturalmente, quando você muda os seus ombros e a sua coluna, o seu peito acaba abrindo naturalmente, ele fica mais aberto assim. Aí temos o abdômen também ativado, você tem que ativar ele, você não pode ficar todo molenga assim, e você tem que manter ele bem ativadinho, por isso que a gente treina força nesse caramba chato, que eu não gosto, mas infelizmente a gente precisa, porque senão a gente não consegue manter tudo isso. O pescoço, a cabeça, tudo bem alinhadinho. Isso define uma boa postura. E em nada disso pode ter rigidez, entende? Nada. Por exemplo, se você não tem um core ou abdômen muito bem trabalhado, fica difícil você fazer isso no começo sem enrijecer nada. Porque a gente não sabe como que, vocês não sabem, eu também não sabia, como que ativa o abdômen. Então, quando você trabalha mais isso na musculação, você não precisa forçar, porque ele já vai ter força o suficiente por si. Por isso que a gente, infelizmente, treina musculação para isso. Uma dica que eu vi, eu acho que numa aula de balé, é você pensar que tem um fio puxando todo você para cima. Tipo, sua cabeça, tudo está puxando você para cima. Foi uma dica que eu vi numa aula de balé aqui no YouTube, então talvez isso ajude vocês também. E o treino que eu faço para postura é quase a mesma coisa da base. Eu tento me policiar da minha postura, eu tento ver se ela tá bem alinhadinha. Eu treino musculação, as mesmas coisas, só que eu treino costas agora para isso. Eu treino costas, o abdômen, tudo que envolve essa parte mais superior aqui eu treino também, junto com a inferior também. Eu tento perceber se tem tensões, se eu tensiono demais o ombro na hora do dia a dia, se eu fico prendendo demais o pescoço. Eu tento fazer essa coisa assim no dia a dia. E obviamente na hora da dança também, né? A única coisa que muda dos meus exercícios da base é os alongamentos. Eu faço muito alongamento para quadril, para coluna, para pescoço e tudo mais. É um pouquinho difícil no começo, porque dói bastante, mas me ajudou muito a construir uma postura melhor, porque você alonga e aí você, na hora que você tá fazendo exercício, você percebe que você tava todo torto, todo troncho. Então é muito bom. Eu recomendo você fazer alongamento não só para isso, mas ele ajuda bastante se você é uma pessoa ansiosa igual eu, ajuda bastante. Então eu recomendo bastante. E a outra coisa que eu faço é dançar na frente do espelho para eu reparar muito bem se eu tô mantendo tudo isso bonitinho. Vamos lá, que tá acabando. Essa é a terceira base e a última que eu vou explicar pra vocês, porque as minhas luzes também tá tudo indo pro brejo. Então eu vou ter que explicar isso de uma forma mais rapidinha. Vamos lá, então. O que é equilíbrio? É a capacidade de manter ou recuperar a estabilidade do corpo durante posições, deslocamento e mudanças de direção. E assim, gente, ela não existe sozinha. Ela meio que acaba sendo desenvolvida se você treina as outras duas bases que eu acabei de falar. Porque um bom equilíbrio, ele precisa ter uma base bem posicionada, você tem que ter postura na hora do equilíbrio, como eu comentei lá na parte do equilíbrio também. Você tem que ter força para manter esse equilíbrio, você tem que ter mobilidade para você não tensionar tudo, você tem que manter tudo em equilíbrio, você tem que ter consciência corporal e controle corporal. Ah, Samira, qual é a diferença?
A consciência é você sabe exatamente o que está acontecendo, e o controle é você saber o que você vai fazer. Às vezes você sabe o que deveria ser feito, como deveria estar, mas você não sabe como fazer. Essa é a diferença de consciência corporal e controle corporal, entendeu? E mais uma vez, os treinos é praticamente um copia e cola dos outros, que é musculação. Infelizmente, vocês já repararam que eu não gosto de musculação, mas infelizmente vai ter que treinar isso. Consciência corporal no dia a dia. E os exercícios mais específicos, eu pego geralmente exercícios de balé. Por incrível que pareça, eu não quero dançar balé. Mas o balé é uma dança que você precisa de muito equilíbrio. Então, eu tento equilibrar muito bem aqueles pontos, aqueles 3 pontos do pé que eu falei anteriormente. Eu tento fazer essas mudanças de peso no pé para eu tentar manter o equilíbrio. Por exemplo, se eu vou ficar na minha ponta, que é quando a gente fica na pontinha do pé assim, eu não posso forçar muito, por exemplo, na parte do dedão, que é o que geralmente acontece quando a gente fica na ponta, geralmente vai ou pro dedão ou pro lado. E aí você fica todo assim, você fica todo balançando. Não, você tem que manter um equilíbrio entre esses 2 pontos para ficar na meia ponta sem cair. E também você tem que ter força, você tem que ter muita força, principalmente no tornozelo, em tudo, na perna inteira, porque senão você vai ficar assim também. Você pode até conseguir sentir que tá equilibrado, mas você não consegue manter, porque você não tem força. Por isso que força é tão importante. Vou bater nessa tecla de novo, porque eu não gosto, sei que é chato, mas precisa. E só para ter um encerramento, para vocês entenderem que todas essas 3 bases que eu disse, por que eu escolhi essas 3 bases? Porque elas estão correlacionadas. Se você não trabalha uma bem, a outra é prejudicada. Então, as 3, elas são conectadas com uma lógica. A base sustenta, a postura organiza e o equilíbrio estabiliza tudo isso. Aí, a partir de outras bases, como consciência corporal, controle corporal, flexibilidade e tudo mais, você pega essa estrutura que você acabou de criar, dessas 3 bases, e transforma o seu movimento em um movimento mais fluido, expressivo e seguro. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa minha explicação. Foi o que eu consegui absorver de toda essa pesquisa aí da internet. Não sei se foi a melhor forma de entendimento, a melhor forma de explicação. Então, por favor, se você quer me corrigir de alguma coisa ou tem alguma dúvida, pode perguntar aqui ou falar aqui, porque vai ser sempre bem-vindo, porque eu tô precisando de ajuda, porque eu tô muito solitária aprendendo. Então eu falei, putz, eu vou gravar um vídeo pra falar com alguém que saiba ou com alguém que tá no mesmo caminho que eu. Mas eu recomendo fortemente que vocês próprios pesquisem na internet sobre essas coisas, pra vocês verem que vocês têm um entendimento diferente do meu. Aí vocês me explicam aqui e aí todo mundo se ajuda e todo mundo começa a dançar muito bem. Eu vou trazer as outras bases também, só que eu ainda tô aprendendo, ainda tô desenvolvendo, ainda tô estudando. Então, com o passar do que eu vou estudando, eu vou trazendo aqui pra vocês o que eu vou aprendendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais coisas aqui. Eu posto uns covers aí também, se vocês quiserem ver. Esses covers é antes de eu estar treinando tudo isso, tá? Então tem uma relevada que a partir de agora os covers que eu postar aqui vai começar a vir com uma qualidade melhor, tá? Então, é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau!